Cumprimento a todos os irmãos, todos os amigos que nos veem, com a gloriosa paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Vamos estar estudando e aprendendo um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Com certeza, sem sombra de dúvida, o Senhor tem maravilhosas bênçãos através da tua palavra para a noite de hoje. Vamos estar fazendo uma leitura um pouco longa, então para os irmãos, os poucos irmãos que estão aqui na igreja, eu peço que tome seus assentos, fiquem à vontade. Para quem está em casa assistindo, pegue sua Bíblia, fique da forma mais confortável possível, para que nós possamos, com total reverência, ler a palavra do Senhor e poder entender o que o Senhor, através do teu Espírito Santo, da tua palavra, tem para nós. Peço que todos abram a palavra do Senhor na carta de Lucas. Vamos ler alguns versículos e depois vamos falando a respeito de cada um deles. Livro de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Lucas, capítulo 1, Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Tiago 1, 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Convido os irmãos também para abrirem em mesma carta de Tiago, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Por enquanto, vamos ler até aqui. Então, lemos duas passagens da carta de Tiago que fala a respeito de sabedoria. Primeiro, em Tiago, capítulo 1, no verso 5, o Senhor vem nos convidando a pedir sabedoria a Ele. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que, se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, essa sabedoria nos é dada livremente. É nos dado de maneira livre e de maneira agradável pelo Senhor. O Senhor se agrada em nos dar sabedoria. E quando nós lemos no capítulo 3, no verso 17 e no verso 18, nós vemos qual é o tipo ou o que vem junto com essa sabedoria que o Senhor nos oferece. Não é uma sabedoria humana, uma sabedoria que nós vemos ou adquirimos em academias, em faculdades, em escolas, mas uma sabedoria que traz para nós atitudes saudáveis, atitudes que faz com que nós nos preocupemos muito mais com o próximo do que com nós mesmos, do que com qual benefício essa sabedoria trará para nós. Veja, que essa sabedoria que nós pedimos ao Senhor e o Senhor nos dá livremente, é uma sabedoria que não traz um benefício próprio, mas é uma sabedoria que tem que trazer um benefício para as pessoas que nos cercam, uma sabedoria que tem que trazer benefício para as pessoas que nos rodeiam. A palavra nos fala que ela é pura, ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia e bons frutos. Imparcial e sincero. Nos dias que nós estamos passando, nós vemos inúmeras pessoas, inúmeras instituições, seja lá o que for, que demonstram extrema sabedoria em muita coisa. Seja na doença, no vírus que está por aí assolando o mundo,
assolando a sociedade, nós conhecemos bem, já falamos muito sobre isso. Eu não quero me ater à questão do Covid-19. Muito pelo contrário, devemos tomar os cuidados e seguir todas as regras que os governos, o Ministério da Saúde, Prefeitura e etc., enfim, nos orientam a seguir. Mas se nós olharmos para os números atualizados dessa doença, tá? Vamos entrar bem pouco nisso. Nos números de hoje, se nós olharmos hoje, 22 de abril, lá no site da BBC, nós vemos que no mundo já são mais de 2.569.000 casos, com 181.000 mortes, mas 663.000 curados, pessoas que se recuperaram dessa doença, essa doença tão complicada que nós estamos ouvindo falar. E nós vemos muitas pessoas que demonstram sua sabedoria em como nós devemos prevenir, em como nós devemos agir para que isso não se prolifere, como nós devemos fazer a questão da social, que nós devemos nos isolar socialmente para evitar que isso acabe transmitindo, passando para as demais pessoas, uso de máscara, álcool gel, enfim. A sabedoria humana, a sabedoria científica nos traz instruções consistentes de como devemos agir, para nos ver livre o quanto antes desse mal. Mas o complicado para nós que conhecemos a Cristo, para nós que conhecemos o Evangelho, eu vejo que não é seguir as regras. Mas essa questão, eu falo por mim, essa questão de isolamento social, nós sabemos que nós seres humanos não fomos feitos para viver isolados, nós não fomos feitos para viver sozinhos no mundo, nós somos feitos para viver em sociedade. Mas para que a gente possa continuar vivendo em sociedade de maneira saudável, é necessário que nesse momento a gente dê um passo para trás. É necessário que a gente pense um pouco, reflita sobre tudo o que está acontecendo, siga as instruções. Mas como nós vimos, nós devemos continuar pedindo sabedoria a Deus. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que gera para nós bons frutos, uma sabedoria que gera para nós imparcialidade, que gera misericórdia. E é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Porque eu falei para os irmãos, eu falei para quem nos assiste, os números de hoje atualizados, que o Covid-19 já atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo e já matou mais de 181.000 pessoas. Só que tem um outro mal, que essa sabedoria vinda do alto, essa sabedoria dada por Deus a nós, essa sabedoria dada a Deus para aqueles a quem o ama a Deus e pede a Ele essa sabedoria, nos mostra que nós devemos nos preocupar não somente com essa doença, não somente com esse mal, mas nós devemos nos preocupar com o mal que afeta a humanidade, que afeta a sociedade, não há 3 meses, não há 4 meses, mas há décadas, há séculos, talvez há milênios, toda a história humana. E que mal é esse? Segundo a ONU, ela abriu o ano passado, 2019, as informações do ano anterior, do ano de 2018, que em 2018 no mundo, mais de 820 milhões de pessoas sofriam com a miséria, com a fome. Nós falamos que o Covid até agora matou 2,5 milhões de pessoas no mundo. Mas a ONU nos fala que há 2 anos atrás, mais de 820 mil pessoas passavam fome, ou seja, tinha uma refeição ou menos no seu dia, há 2 anos atrás. Imagine agora que nós temos essa infeliz enfermidade, doença assolando o mundo. Essas 820 milhões de pessoas que passam fome subirão para quanto? Irão para quanto? Irá para quanto esse número? 900 milhões? 1 bilhão de habitantes? E o que mais me preocupa, eu acho que tem que preocupar a todos, é que nós
que estamos aqui dentro da igreja, nós que estamos em nosso lar, em nossos trabalhos, nós nos preocupamos, nos assustamos com essa doença que está assolando a sociedade. Mas essas 820 milhões de pessoas que passam fome, elas também se preocupam, elas também se assustam, elas também sofrem o mesmo risco, passam os mesmos perigos com o tal do Covid-19. Só que além disso, eles também não têm o álcool gel, eles não têm a máscara, eles não têm os cuidados, não têm o atendimento à saúde que nós temos. E além do mais, eles não têm o arroz, eles não têm o feijão, eles não têm o leite, eles não têm a carne que nós temos. O problema é muito maior que todos nós possamos imaginar, o que nós mensuramos. E como que nós resolveremos isso? É triste pensar, mas talvez nós não possamos resolver. Como há muitos e muitos anos tentamos resolver e não conseguimos. Mas uma coisa é certa, a nossa parte nós devemos fazer. A nossa parte é a nossa obrigação como cristãos fazer. Com certeza, perto da minha casa, perto da sua casa, tem pessoas que passam dificuldade, pessoas que passam fome, pessoas que têm o acesso à alimentação restrita. Nós conhecemos. Não tem como falarmos que não. Nós conhecemos. E quando eu olho para a carta de Tiago, e Deus fala para que nós possamos pedir sabedoria a Ele, e Ele sim dá livremente essa sabedoria, Ele depois vem nos falando que essa sabedoria é acompanhada de bons frutos. Essa sabedoria não vem sozinha. Se você tem sabedoria, mas você não tem bons frutos, se você tem sabedoria, mas você não tem sinceridade, se você tem sabedoria, mas não tem imparcialidade, se você tem sabedoria, mas não tem misericórdia, leia um pouco acima. A palavra nos diz que esse tipo de sabedoria não vem dos céus, no versículo 15, mas é terrena. Essa sabedoria não é espiritual, mas é demoníaca. Por favor, queremos e precisamos ter sabedoria, mas que essa sabedoria seja utilizada e aplicada da forma correta, para o bem do próximo, para o bem mútuo de quem o cerca, de quem vive contigo. Se a tua sabedoria, se a tua fé traz benefício para você, somente para você, está errado. Ou pelo menos não é cristianismo, não é sabedoria e não é fé cristã. Se você tem fé cristã, se você tem sabedoria vinda do Deus Altíssimo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, uma sabedoria que vem através do Espírito Santo, essa sabedoria tem que gerar mais benefício e mais bênçãos para quem te cerca do que para você propriamente dito. É o que a palavra nos ensina. A palavra nos diz no mesma epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 17: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Pedimos sabedoria ao Senhor, o Senhor nos dá. Uma sabedoria que tem que ser acompanhada de bons frutos, misericórdia, imparcialidade, sinceridade e justiça. Nós sabemos então que devemos fazer tudo isso para com os demais, para com as pessoas. Mas nós optamos em não fazer. Peca. Tua sabedoria não te livrou do pecado. A tua sabedoria só te livra do pecado, quando você ouve a palavra do Senhor e a pratica. A tua sabedoria te livra do pecado quando você ouve a palavra do Senhor, aprende com o Senhor e pratica os ensinamentos de Jesus. Caso ao contrário, estamos fadados ao fracasso espiritual, ao fracasso mental, ao fracasso psicológico, ao fracasso social. 2,5 milhões de pessoas sofrem até agora com o Covid, mas tem mais de 820 milhões sofrendo com a fome. Não é possível que nenhuma dessas 820 milhões esteja perto de você, esteja perto de mim.
Precisamos fazer o nosso melhor para o próximo. É a fome que prejudica, é o acesso à saúde que prejudica. Muitas vezes, algumas famílias, alguns pais, a única coisa que eles queriam era ter a oportunidade, ter uma possibilidade de ter um momento de distração, um momento de alegria, um momento de diversão com os seus filhos. Coisas que nós fazemos todos os finais de semana, ou até deixamos de fazer porque já enjoou. Eu não vou levar vocês no parque de novo, já fomos no final de semana passado. A gente não vai sair tal lugar, nós já fomos outras vezes. Mas tem muitos pais de família que queriam fazer isso pelo menos uma vez. Presenteie alguém, beneficie alguém com essas bênçãos. Nós, seres humanos, precisamos nos alimentar fisicamente, precisamos beber água, mas nós também queremos saciar e ter momentos felizes, momentos alegres com quem nós amamos. Presenteie alguém, beneficie alguém com o que Deus tem te beneficiado. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. O que vocês ouvem, vocês têm que aprender e praticar. No capítulo 5 de Tiago, no verso 7, na parte A, no comecinho do versículo 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, por mais que os dias sejam maus, e nós sabemos, à luz da palavra do Senhor, nós sabemos pela Bíblia, que os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas coisas ruins aconteceriam. Nós vemos no Sermão do Monte, lá em Mateus, a partir do capítulo 24 de Mateus, que o Senhor vem falando de todos os males, todas as mazelas que chegariam à sociedade, chegariam à humanidade, nos dias, nas gerações que antecedem a sua volta. Fome ao redor do mundo, pestilências, guerras, rumores de guerras, nações contra nação. Nós temos visto isso no dia a dia. E qual é a nossa expectativa que isso melhore? A nossa expectativa que isso melhore é estarmos o quanto antes com o nosso Senhor, num reino de glória que Ele promete, e Ele com certeza cumprirá, para aqueles que creem nele, para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, para aqueles que o imitam, para aqueles que o seguem, para aqueles que fazem o que Ele tem nos mandado fazer. Para estes, por mais que os dias vindouros sejam ruins, por mais que as expectativas não sejam tão boas, mas ainda tem como sorrir, ainda tem como se alegrar, porque a nossa esperança, a nossa fé em Jesus Cristo nos dá a possibilidade de não nos preocuparmos com tudo o que está acontecendo, de não nos preocuparmos com todos os males que vêm afetando o mundo. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que dentro em breve estaremos com o nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que por mais que nós soframos em carne, por mais que nós sejamos perseguidos, por mais que tudo de ruim aconteça, a nossa fé é inabalável e deve ser inabalável. A nossa fé é inegociável. Nós não podemos ter uma ruptura, nós não podemos ter uma falha em nossa fé. Ela tem que ser inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem que ser inabalável. E como que nós fazemos para que essa fé seja inabalável? Como que nós fazemos para que nós, nesse período tão difícil, possamos continuar alegres, felizes, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo? Tem um nome muito famoso, filósofo, romancista, escritor russo do século XIX, Dostoiévski, considerado por muitos o maior psicólogo que já existiu em todos os tempos. E Dostoiévski falou certa vez que o ser humano, o homem, tem um vazio dentro de si do tamanho de um Deus. Obrigado, Dostoiévski, por falar que o ser humano tem um vazio do tamanho de um Deus dentro de si.
Porque nós temos exatamente o Deus, o único e verdadeiro Deus, que consegue completar esse vazio que tem dentro do ser humano. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, completa qualquer vazio que possa existir dentro do ser humano e traz saúde psicológica, traz saúde sentimental, amorosa, social. O Senhor traz saúde em todas as áreas da nossa vida. O Senhor traz alegria, o Senhor traz esperança, o Senhor traz felicidade. A palavra nos diz que muitos apóstolos, muitos homens de Deus foram perseguidos, foram presos, sofreram por causa do Evangelho, por causa do amor à palavra do Senhor. Mas todos eles falaram que no sofrimento, na perseguição, eles se alegraram no nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no início do livro de Atos nós vemos a incrível história de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, que mesmo sofrendo a perseguição que sofreu, ele não abriu mão de glorificar, de adorar e de proclamar a palavra do Senhor, de fazer o que o Senhor falava para fazer, de fazer o que os ensinamentos de Cristo ensinavam, mandavam fazer. E o que aconteceu com Estevão? Mesmo no momento de morte, no momento de dor, no momento de sofrimento, Estevão olha para os céus, vê os céus abertos e vê a glória do Senhor em meio à perseguição. Porque esse Deus que nós servimos, esse Jesus Cristo que nós servimos, Ele completa esse vazio que tem dentro de você, esse vazio que tem no seu coração, esse vazio que tem ocupado e perturbado a sua mente. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Tem pessoas em condições muito piores, e eu não estou desmerecendo a sua dificuldade, eu não sei, eu tenho as minhas. Mas esse Deus, esse Jesus Cristo, esse Espírito Santo, Ele cumpre, Ele cobre, Ele ocupa todo esse espaço vazio. E para quem nos acompanha, não é evangélico ainda, eu estou falando de algo que Dostoiévski falou, e a Bíblia já nos fala há muito tempo, mas no século XIX ele veio e nos falou isso, que tem que ser um Deus para poder cobrir esse vazio. E se nós olharmos para a palavra, nós temos algo muito claro, a palavra se completa. Nós sabemos disso, que a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro sagrado para nós cristãos, sejamos nós evangélicos, seja católico, esse aqui é o livro sagrado, é o livro que nós seguimos, é o livro que diz que nós moraremos no céu, teremos uma vida eterna com Deus, para aqueles que acreditam e têm fé na palavra de Jesus Cristo. Eu estou falando desse céu, eu estou falando dessa salvação que eu conheço, que é a que está nesse livro, na Bíblia Sagrada dos cristãos. Mas a palavra nos diz, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem agradado ao Senhor? E a pergunta é, você tem agradado ao Senhor com a fé que você tem nele? Essa fé, ela é constante em tua vida? Essa fé que você tem no Senhor, ela tem sido demonstrada em tudo que você faz? Porque essa fé, lá em Efésios, no capítulo 2 e no verso 8, diz que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, para que nós sejamos salvos e alcancemos a graça do Senhor em Jesus Cristo, nós devemos ter fé nele. Como que nós requisitaremos ou esperaremos uma salvação em Deus, em Jesus Cristo, se nós não tivermos fé nele, em Jesus? E no mesmo livro de Tiago, que nós estamos acompanhando, que fizemos a leitura inicial, em Tiago 2, no versículo 26, no versículo, diz assim para nós: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta.
A gente escuta muito isso: a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta. E por si só, essa frase, a fé sem obras é morta, ela já diz muito para nós. Mas quando nós lemos o início do versículo, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma é a fé sem obras. Pense num corpo sem espírito. Bom, vamos facilitar. Pense num corpo morto. Para que serve? Para que serve um corpo já sem vida? Para que serve isso aqui, esse corpo, se não tiver alma, se não tiver espírito, se não respirar mais, se o coração não bater? Para que serve? Não serve para nada. Vai apodrecer, vai se decompor, de nada serve. E a palavra nos orienta que a nossa fé, se ela vier sozinha, ela tem a mesma serventia desse corpo morto. Nada, não serve para nada. A nossa fé deve estar acompanhada de obras. A nossa fé deve estar acompanhada de obras. E essas obras que nós já lemos em Tiago 3, essas obras elas são direcionadas pela sabedoria que nós pedimos a Deus e Deus nos dá. Então essas obras não são obras de qualquer jeito. Quando nós vamos fazer as coisas para o reino de Deus, quando nós vamos trabalhar para a obra do Senhor, quando nós vamos fazer algo para o nosso próximo, não pode ser de qualquer jeito. Essa obra, ela tem que ser acompanhada da sabedoria que o Senhor nos deu. Essa obra tem que ser acompanhada dessa sabedoria, senão ela é morta. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós a praticamos, nós temos a nossa fé acompanhada de obras, e essa obra é segundo essa sabedoria que o Senhor nos dá, nós alcançamos a justiça do Senhor. Nós alcançamos a justiça do nosso Senhor. Eu convido os irmãos, quem puder, abra lá em Salmos 17, no último verso. Salmo de Davi, Salmo 17, o verso 15, diz assim: quanto a mim, feita a justiça de Deus, verei a tua face, Senhor, quando eu despertar. Ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. É claro, esse salmo de Davi faz um apelo, clama ao Senhor devido à perseguição que ele sofre e pede justiça a Deus. Mas a justiça de Deus, é claro, não é a nossa. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é implacável. E Davi fala que quando a justiça de Deus for feita, for alcançada na vida dele, aí ele verá a face do Senhor. Ele verá a face do Senhor. E essa mesma justiça, que vem acompanhada da nossa fé, que vem acompanhada das obras, essa mesma justiça que, se nós crermos e seguirmos ela, a justiça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus, nós veremos a face do Pai, nós veremos a face do Senhor, nós veremos o Senhor glorificado nos céus, numa vida eterna que Ele nos promete e nos concede a todos aquele que o ama e que crê nele. Mas se nós queremos alcançar todos esses benefícios vindos do Senhor, uma vida eterna, uma esperança, fé, alegria nessa terra, precisamos seguir algo muito simples que ele nos orientou. Está em Tiago, capítulo 1, no verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 27. Que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. E agora a palavra nos fala qual é a religião que Deus aceita e o que Ele espera de nós. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades,
e não se deixar corromper pelo mundo. Quer ter sabedoria do Senhor? Ele o dará. Mas utilize da forma correta, tendo boas obras. Essas boas obras é para benefício de quem o cerca e não para seu benefício próprio. Fazendo isso, você mostrará que a tua fé é acompanhada de obras. A tua fé sendo acompanhada de obras, você alcançará a justiça do Senhor. A justiça do Senhor que fará com que você veja a glória dele, com que você alcance o objetivo de todo cristão, que é o reino dos céus. Alcançando a justiça do Senhor, você deve, para alcançar essa justiça, você deve cumprir essa religião do Senhor, essa religião pura e imaculada que o Senhor nos fala, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, e não se corromper com o mundo. E nos dias de hoje, cuidar de todos os nossos irmãos, de todos os nossos próximos, de todos aqueles que nós conhecemos, sabemos que estão pelas ruas, passando fome. Você está se protegendo do tal Covid-19. Estes estão se protegendo, eles não conseguem se proteger, do Covid-19, mas tem que se proteger da fome, tem que se proteger do frio, tem que se proteger da violência, tem que se proteger de tanta coisa ruim que cerca, que assola eles, em muitos casos os vícios. Nós precisamos nos proteger de um mal. Pense nisso. Muitos dependem de nós, e a nossa fé depende das boas ações que acompanham. Dependem das boas ações que acompanham. E para encerrar, no mesmo capítulo 1 de Tiago, no capítulo 2, no verso 5 diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Então não vamos olhar com olhos de juízo, olhos que julgam, não vamos ter atitudes discriminatórias, mas vamos nos preocupar com quem merece e com quem precisa do nosso cuidado. Seja aqui na igreja, para os irmãos do Parque Industrial que estão acompanhando a live, domingo teremos a celebração da nossa Santa Ceia. O pastor já passou o aviso, estaremos recebendo mantimentos para a nossa assistência social. Existem famílias que nós buscamos ajudar aqui na igreja, amigos nossos, irmãos nossos que sentam nos mesmos bancos aqui, que precisam da nossa ajuda. Traga o seu alimento. Não estamos pedindo nenhum outro tipo de recurso, estamos pedindo alimento. Tragam o alimento. No domingo estaremos recebendo. Aos amigos que nos acompanham e irmãos de outras congregações, levem o alimento para as suas congregações. Irmãos de outros ministérios, levem os alimentos, ajudem a assistência social dos seus ministérios. Irmãos católicos, amigos católicos, levem para suas paróquias, ajudem. Essa é a religião que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, para que nós possamos ajudar aqueles que precisam, aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidades. Não vem me dizer que você tem fé. Eu não posso sair por aí falando que eu tenho fé se eu não cumpro o requisito básico, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e quem tem necessidade, e não me contaminar com as coisas desse mundo. Eu concluo fazendo esse convite. Em nome de Jesus, basta nós olharmos para o lado. Muitas e muitas pessoas precisam. Colabore com a assistência social da sua igreja. Colabore com aqueles que têm necessidade. Faça como Cristo fez. Se preocupe com o próximo. E assim, nós alcançaremos a justiça de Deus. E assim, nós seremos verdadeiros imitadores de Cristo. E nossa fé não será morta. Nossa fé será acompanhada pelas obras, como a palavra do Senhor nos orienta. Para quem puder, eu peço que se coloque em pés. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar orando ao Senhor e pedindo para que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia sobre todos aqueles que passam dificuldade, que sentem fome, sentem frio, que não têm a cama confortável que nós temos,
Vamos pedir para que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas por causa dessa doença que está assolando o mundo. Mas vamos pedir para que o Senhor nos alcance com a sabedoria que vem dele, para que possamos cumprir os requisitos e a religião pura e imaculada do Senhor, que é nos preocuparmos com o próximo e não nos contaminarmos com o mundo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, Pai santo, Pai justo, em nome de Jesus nós lemos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós aprendemos e entendemos que o Senhor espera de nós. Nós vimos que o Senhor quer que nós façamos o bem para o nosso próximo, e toda a bênção, toda sorte de bênção que o Senhor derrama sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai, elas são não somente para nós, não é uma bênção, não são bênçãos egoístas que o Senhor nos concede, mas são bênçãos para que as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que nos cercam, possam ser alcançadas pelas Tuas mãos também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muda o nosso ser, muda o nosso entendimento, muda a nossa forma de pensar, Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, nos preocuparmos com todos aqueles que nos cercam. Eterno e soberano Deus, continua tendo misericórdia dessa nação, continua tendo misericórdia do Teu povo, Pai. Livra-nos e proteja-nos dessa doença que está assolando o mundo e de qualquer outro mal. Em nome de Jesus, estamos ansiosos, esperando pelo momento que o Senhor nos buscará para morar contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, alcança cada lar, alcança cada coração que está ouvindo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa falar grandemente com cada um. Que Teu Espírito Santo possa convencer quem deve ser convencido. Que Teu Espírito Santo possa converter quem deve ser convertido à Tua palavra. Que a Tua fé, que a fé que nós temos em Ti, possa alcançar o mundo e que possa fazer a diferença a quem está próximo de nós. Pai Santo, seja com todos, conceda a Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém.